preparado para mais um assunto e hoje nós vamos falar sobre a esperança que não nos decepciona. Olha, eu falo assim que depois que eu estava preparando esse momento aqui nosso, eu comecei ali, eu falei, nossa, hoje é o momento que nós vamos entender se as nossas raízes realmente estão firmadas no Senhor. E se não tiver, não fica desesperado não, você começar a perceber, puxa, eu ainda não estou tão firme com o Senhor. Não é para você ficar desesperado, mas assim, é hora, sabe do que? Ele fala, poxa, olha, eu preciso me aprofundar ainda mais com o Senhor, tá? Então, quando a gente fala de esperança, existe a esperança que o mundo nos apresenta e que muitas vezes já está acostumado com esse tipo de esperança, mas também tem a esperança bíblica. Qual que é essa esperança que o mundo nos apresenta, né? Você talvez já tenha dito essa frase, olha, espero que dê tudo certo. Quando a gente fala isso, o esperar é um desejo, né? Algo que a gente quer o quê? Eu crio uma expectativa que dê tudo certo, mas não é a garantia de que vai dar certo. Você fica ainda com aquele pé atrás, você fala, olha, espero que dê tudo certo, mas na verdade você fala, olha, será que vai dar certo? Mais ou menos isso, né? Só que a esperança bíblica, ela é bem diferente. E eu quero ler lá em Romanos 5:5, que diz assim, e a esperança não nos decepciona. Já começa o versículo dessa forma, gente. Então, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, na Bíblia não existe talvez. Essa esperança, ela não está relacionada a uma expectativa, uma incerteza, uma dúvida, não. Mas ela é uma certeza ancorada, sabe aonde? No caráter de Deus. E isso, gente, tem tudo a ver com como está a sua comunhão com o Senhor, tá? Aqui eu não estou falando de religião, tá? A religião, a gente já começa a ler a Bíblia no Novo Evangelho lá, né? A gente começa a ver Jesus falando da religião como que ela é. Então não estou falando de religião, mas estou falando de um caráter nosso, onde Cristo começa a nos moldar. A gente começa a se parecer com Ele, onde a gente começa a renunciar, onde o nosso coração começa a ter o que? Uma ligação mais profunda com Deus, né? A gente começa a ter uma intimidade com o Senhor, é isso que eu estou falando, tá? Então, não adianta falar, eu confio no Senhor, mas ainda continuar falando, espero que dê tudo certo. Então, existe aí uma discrepância, né, no que eu estou dizendo, no que eu quero, no que eu faço. Então vamos começar a observar como nós estamos. De fato, a nossa fé, a nossa esperança, ela tem como âncora o caráter de Deus, tá? Então assim, quando Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 5, que a esperança não nos decepciona, ele está afirmando, sabe o quê? Que quem confia em Deus não termina frustrado, tá? Então, porque Deus, a gente sabe que Deus ele não falha em cumprir aquilo que Ele promete. Então, as circunstâncias, elas podem mudar? Sim. As pessoas podem falhar? Também, né? Os planos podem desmoronar? Com certeza. Mas Deus, Ele permanece fiel. Então, a esperança cristã, ela não está baseada no que vemos, tá? Mas sim na fidelidade daquele que prometeu. Só que se você pegar lá no mesmo capítulo 5 e ler os versículos 3 e 4, olha que diz o Paulo. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Então a esperança, gente, ela não acontece assim, do nada. Tá? Então aqui ele começa a falar, a tribulação produz perseverança. Você tem desistido em meio a lutas? Né? Quando você passa por alguma tribulação, você entra em desespero, você entra de cabeça nessa tribulação, ou você continua perseverando, orando, confiando no Senhor, declarando a palavra, declarando que aquilo que você está enfrentando não é maior do que o seu Deus. Né? Depois que você passa por isso, o seu caráter, gente, o seu, ele não fica da mesma forma quando a gente persevera em meio à tribulação. Né? Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga, falei assim, olha, se você pegar a minha vida, antes de tudo que eu passei, eu era uma Cidiane, mas depois, cada tribulação
vai me lapidando, eu falo assim, que vai reluzindo um brilho diferente dentro de mim, igual o diamante, né? O diamante bruto você pega e você não dá valor nenhum, mas ele precisa ser lapidado para os brilhos aparecerem, para ele ficar bonito e ser valioso, não é? Gente, a tribulação é como se ela fosse um instrumento do Senhor para nos lapidar, tá? Para nos dar brilho. Por isso que o inimigo, ele não quer que você vença essa tribulação. Por isso que o inimigo, ele quer que você olhe e fale assim, olha, eu estou assim por causa do meu marido, por causa do meu filho, ou por causa da minha mãe, ou por causa do vizinho, porque ele não quer que você brilhe. Porque se você entender, se eu aqui, a gente compreendermos que a tribulação, ela vai fazer o quê? Vai produzir essa perseverança, é porque eu vou começar a ter uma essência muito melhor do que antes. O meu brilho vai mudar. Eu vou ter o quê? Uma maturidade. O Senhor nos chama para avançarmos, para sermos maduros, né? Então, quando isso daí produz a perseverança, o caráter aprovado, né? E esse caráter, ele vai produzir o quê? Esperança. Então, eu entendo, a esperança, ela não nasce do nada. Existe um processo aqui para que eu tenha essa esperança, não essa esperança, tomara que dê certo, espero que dê certo. Não, eu vou falar assim, vai dar certo. Independente do que acontecer, Deus continua fiel. E se Ele disse, Ele vai cumprir. Vai dar essa certeza dentro de mim, tá? Então isso significa que a verdadeira esperança, ela não nasce da facilidade. Parou para pensar nisso? Ela tem o quê? Um processo, tá? Então a tribulação, ela nos ensina a permanecer. Então a perseverança, gente, ela vai mudar o nosso caráter. E o caráter moldado por Deus, ele aprende o que? A confiar no Senhor. Então não é assim, pá, pum, tá? Você pode começar a perceber. Eu falando isso aqui no vídeo, e você ouvindo, se você tem esse hábito de falar, espero que dê certo, começa a mudar. Essa tribulação, ela vai transformar em você ter uma perseverança. E a perseverança vai moldar o seu caráter, tá? E o caráter vai te levar a ter essa esperança no Senhor. Então começa a passar por esse processo, você vai ver que é totalmente diferente, né? E isso vai nos ensinar tanta coisa, vai fazer com que as nossas raízes se aprofundem ainda mais no Senhor. Então por isso que a esperança cristã, ela é madura e não ingênua. Então ela não ignora a dor. Eu sei o que eu estou passando, não tá fácil, tá um tempo difícil, né? Só que ela faz com que eu atravesse a dor. Ela não nega a realidade, só que ela vê além da realidade. Por quê? Ela não está ela não está sendo movida pelas circunstâncias, mas pelo caráter de Deus. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, gente. Vamos pensar. Uma mãe que ora por um filho que se afastou do caminho de Deus. Então, desde pequeno, essa criança, ela ia para a igreja, tinha um momento do estudo da Bíblia, ela foi crescendo dentro da igreja. Só que daí, quando ela se tornou um jovem adulto, acabou se afastando completamente. Então, ela começou a viver de uma forma bem distante do Senhor. Foi porque entrou numa faculdade, foi porque começou a ter umas amizades que eram umas amizades que não conheciam Jesus, umas amizades que tinham mais relação, né, com o mundo, com balada, com bebida, com outro tipo de cultura, de cabeça, né? E aí ele foi se afastando, ele foi sendo levado, né, pelas amizades, o ambiente foi moldando ele também. Então, cada vez mais isso o levou para longe da presença do Senhor. E essa mãe, ela sofre profundamente, não é fácil. Então todos os dias ela passa a orar por ele, passa um ano, passam 5 anos e nada, né? Parece que nada muda. E aí vem as pessoas falando assim, olha, desista, cada um faz sua escolha, ele já é adulto, né? Para de orar, ele vai ser assim, não vai mudar. E aí você precisa aceitar, mãe. Só que essa mãe, ela continua orando, e orando, e orando. Ela não coloca a esperança na circunstância. Aí que eu quero chamar nossa atenção aqui.
quantas vezes desistimos porque paramos de olhar para o Senhor. A gente até começa certo. A gente ora, a gente busca, a gente confia, mas a gente para de olhar para o Senhor e passa a olhar para as circunstâncias. Lembra o que aconteceu com Pedro? Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus, estava indo super bem, mas quando veio aquele vento, aquelas ondas vindo, ele tirou os olhos de Jesus por alguns segundos. O que aconteceu? Ele afundou. Gente, tirar os olhos do Senhor no meio de uma tribulação significa que nós vamos afundar, sim, tá? Ela não fez isso. Ela não tirou os olhos do Senhor e pôs nas circunstâncias. Ela continuou colocando os olhos no Senhor. Ela começou a lembrar das promessas, das palavras que o Senhor já tinha liberado para ela em relação ao filho. Ela lembra que Deus pode transformar corações a qualquer momento. Então ela tinha essa certeza dentro dela. Então algo acontece. Esse filho, ele passa por um momento muito difícil, uma crise. Muitos problemas começaram a aparecer. E aí ele começou a se lembrar da época dele, quando ele era pequeno, ele ia para a igreja, das palavras que ele ouvia, da mãe orando, a mãe conversando, né? E aí ele decide voltar para Deus. Então aquilo, gente, que parecia impossível, acontece. Imagina se a mãe tivesse desistido já no primeiro momento, quando ela olhou para as circunstâncias. Será que esse filho teria voltado? Ou se ela tivesse ouvido o conselho daquelas pessoas que não têm fé e quer começar a nos ensinar no momento da tribulação, né? O que teria acontecido? Então assim, essa mãe não desistiu. E aí o filho retorna, a sua vida ela é restaurada, né? E aí acaba tornando que um testemunho de vida da graça de Deus. Então sabe qual a grande lição aqui? Que durante anos parecia que a esperança daquela mãe era inútil, né? Ela às vezes pode ter se sentido assim também, desanimada. Não é fácil, gente. Mas mesmo desanimada, ela continuou. Então, na verdade, Deus estava trabalhando o coração do filho, né? Mesmo quando ninguém via. E é isso que a gente tem que parar de fazer, de desistir, achar que Deus não está fazendo nada, que nada vai acontecer porque passou um ano, passaram, sei lá, meses ou anos, né? Não desista. Deus pediu para você desistir, né? Deus, ele pede essa esperança, gente, que é alimentada, que é soprada dentro de nós diariamente pelo Espírito Santo, é ela que nos mantém para continuarmos avançando, acreditando de que Deus, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então Romanos 5,5 nos ensina que a esperança, ela não nos decepciona. Grave isso no seu coração. Tá? Então quando a esperança está em Deus, ela não depende apenas do momento que estamos vivendo. Tá? Deus, ele pode agir no tempo que não esperamos, da forma que não imaginamos e no coração daquilo que parecia impossível. Ele pode fazer isso. Então não pare de acreditar, não deixe de lado essa esperança em Deus para pegar com aquela esperança, talvez, se Deus quiser. E quando a gente fala isso, né? Se Deus quiser, a gente está falando, não sei se ele vai fazer. Porque é dessa forma, né? A gente pode até falar, se Deus quiser, não é que a gente está de verdade confiando nele. A gente fala de uma outra forma, uma outra intenção, né? Se Deus quiser falar, se ele não fizer. Então a gente tem que parar com isso, né? De agarrar essa esperança bíblica. Então às vezes a gente pensa que Deus, ele não está fazendo nada, só que Deus, ele está trabalhando no invisível, ele faz isso sim. Então quando colocamos a nossa esperança nele, podemos ter certeza, gente, de uma coisa, que a esperança, ela pode até passar pela espera, pelo tempo da espera, mas ela nunca termina em decepção, tá? Então tem um processo aí, mas não vai nos frustrar, não vai nos decepcionar. E por que essa esperança não decepciona? Sabe por quê? Paulo, ele revela que porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós temos essa esperança aqui dentro de nós através do Espírito Santo. Então a esperança cristã, ela não é sustentada por força emocional. Tá? Então ela é sustentada por uma experiência espiritual profunda. O amor de Deus habitando dentro de mim, dentro de você. Então,
ele é como se todos os dias o Espírito Santo nos nutrisse, né, com essa esperança, para a gente passar por aquele momento difícil. Tá? Então, quando o Espírito Santo ele habita dentro de mim, habita dentro de você, né, ele produz uma convicção aqui dentro, né, que não depende das circunstâncias. Tá? Então, quando tudo parece incerto por fora, há uma certeza dentro de mim, vai dar certo, isso vai acontecer. O Senhor deu tantas coisas para mim, de palavras, e eu estou passando por um momento que não tem nada a ver com o que Ele já falou. Não sei se você também está passando por isso, ou já viveu isso, né? Só que é tão certo dentro de mim, do que Ele me disse, que eu estou conseguindo passar por esse momento difícil, porque eu tenho uma esperança certa, de que não depende do que eu estou passando, mas depende do que Ele prometeu para mim. Faz toda a diferença, gente. A gente não passa mais desanimado, cansado, né, pensando em desistir, não. A gente tem a certeza, a convicção, se Ele falou, vai acontecer. Então é o Espírito Santo que lembra a gente que Deus continua no controle. Não sei o momento que você está passando, né, qual a gravidade disso tudo, mas quero te dizer duas coisas, que para Deus nada é impossível e que Ele continua no controle. Tá? Então Ele é presente, Deus continua trabalhando. Então por isso a esperança cristã, ela não é frágil, ela é sobrenatural. Então esse negócio, espero que dê tudo certo, não usa mais isso não. Se você está firmado no Senhor, e Ele te deu essa convicção, não é espero, eu tenho certeza que vai dar certo. Existe uma diferença entre a esperança humana e a esperança divina. Então vamos lá, a esperança humana, ela depende de probabilidades, né? Se as chances são boas, tem esperança. Se as chances são ruins, o que a gente faz? Desiste, né? Só que a esperança divina, ela funciona de uma outra forma, né? Então Abraão, vamos pegar o exemplo de Abraão, ele é um exemplo claro disso. Em Romanos 4,18 diz que ele esperou contra toda esperança. Gente, humanamente, a gente sabe que não tinha possibilidade da Sara engravidar, de Abraão ter um filho. A idade dele já estava super avançada, então, mas mesmo assim, ele decidiu confiar na promessa de Deus. Então, assim, ele não confiou nas circunstâncias, ele não foi naquilo que a realidade mostrava, né? Ele sabia que Deus ia cumprir. Essa é a fé de Abraão. Então a esperança cristã, ela não se baseia em probabilidades, e sim, gente, em promessas. Tá? Então, existem momentos na vida que parece que Deus está em silêncio, não é? As orações parecem não ter resposta, eu estou orando, pedindo, e não tem, né? As situações continuam da mesma forma, o tempo, como está demorando, não é? A gente fala, está longo demais. Só que é nesses momentos que a esperança ela é provada. Então tem um processo, tá? Mas também nesses momentos que ela se torna mais profunda. Lembra que eu falei no começo que a gente ia começar a entender como estava a nossa confiança no Senhor? E não é para desanimar não, caso você tenha detectado, né? Tem que falar, puxa, eu não tenho uma esperança profunda com o Senhor. Começa a treinar isso dentro de você, porque situações sempre vão aparecer, mas qual vai ser a minha resposta diante dessa situação? Então, aprendemos, gente, que a nossa confiança, ela não está na rapidez da resposta, tá? E sim na fidelidade de Deus. Então, Deus, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega no tempo certo. Então, se você está passando por um tempo, às vezes de espera, né, um tempo complicado, o inimigo está falando, cadê Deus? Olha só, tá todo mundo dando certo, para você não está dando certo. Esse documento está travado já há tantos anos. Tá? Eu falo para você, não desista. Coloque a esperança no Senhor, não no diagnóstico, não na realidade, nas probabilidades, nas situações que estão acontecendo. Continue olhando para o Senhor. Tá? Então, hoje, esse momento difícil que você está atravessando, talvez existam perguntas que não foram respondidas, né? Promessas que talvez pareçam distantes. Gente, eu estou vivendo isso nesse exato momento.
O que o Senhor já falou para mim algum tempo atrás não bate com a realidade que eu estou vivendo. Mas o Espírito Santo que mora aqui dentro de mim, que mora dentro de você, ele fala o tempo todo. O Senhor não trabalha nas probabilidades, nas circunstâncias. Deus é fiel. Continua prosseguindo. Vai acontecer. Vai acontecer. E isso vai me levando a dar um passo a cada dia. E não ficar preso no desespero, nas notícias que chegam notícias, né? Não tem como você impedir, né? Nas situações que acontecem, eu continuo ali, porque tem alguém regando aqui dentro de mim, que é o Espírito Santo, para continuar confiando em Deus, porque Ele é fiel. Então, não desista, tá? Que você fique firme, que você não olhe para situações alheias, sabe? Situações, ou comparando a sua grama com a grama do vizinho, porque às vezes a gente faz isso, né? Mas lembra de Romanos 5,5 que diz: a esperança de Deus nunca termina em decepção, tá? A esperança cristã, gente, ela não é frágil, tá? Ela é forte, porque ela está ligada ao amor de Deus, o caráter de quem Ele é. E esse amor a gente sabe que não falha, Deus não abandona, Deus não mente. É um amor que foi derramado no meu e no seu coração. Então podemos continuar caminhando sim, tá? Mesmo quando a gente ainda não tem uma resposta, não vê com clareza, né? Mas continue confiando nessa certeza de que Deus vai fazer algo. Se Ele disse, Ele vai fazer. Então a esperança que vem dEle nunca nos decepciona. Tá, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue continuar esperando em Deus sem deixar que seu coração se torne cético, frio ou cansado? Então olhe para alguma área aí da sua vida onde a esperança parece mais difícil. Por exemplo, pode ser uma oração antiga que você tenha feito e ainda não viu uma resposta. Pode ser um sonho que parece distante. Pode ser uma situação que ainda não mudou. Ou uma promessa que parece silenciosa. Você consegue continuar confiando no Senhor sem deixar que seu coração seja abraçado pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança, pela frieza? Vamos mudar isso hoje? Então agora, gente, eu peço para você, faça algo intencional. Eu sempre vou usar essa palavra, seja intencional. Não fique esperando assim, agora eu sinto que eu tenho que agir. Não, intencionalidade não tem nada a ver com o que eu sinto, sentindo no momento, não. Eu sei o que eu preciso fazer e vou fazer mesmo não estando preparado, mesmo não conseguindo, mesmo não acreditando, mas eu vou ser intencional. Tá? Então, em vez de permitir que a espera roube a sua fé, transforme essa espera em confiança ativa no Senhor, tá? Então decida dizer para Deus hoje mesmo, olha, mesmo que eu ainda não veja, eu continuo confiando no Senhor. Mesmo que o tempo seja longo, eu continuo esperando no Senhor, tá? Porque a minha esperança, ela não está atrelada nas circunstâncias, e sim no que o Senhor diz para minha vida, tá? Então, gente, esse é o tipo de esperança que amadurece a fé. Olha só que interessante. Deus, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa a entrar num processo com o Senhor. Então a gente fica apaixonado, a gente só quer Ele, a gente começa a ter uma caminhada incrível com Ele. Você vai chegando no nível de caminhada com o Senhor, que Ele nos chama, fala assim, agora está na hora de crescer. É igual criança, chega lá dos 5 aos 8 anos, 7 anos, ela já começa a sentir mais dores nas juntas, nas pernas. Por quê? Crescer dói, mas faz parte, né? Chega a hora de tirar a rodinha da bicicleta, porque já chegou a hora dela já andar sem rodinha. Conosco também. Tudo isso que eu tenho trazido aqui nesse mês, o Senhor tem nos chamado para uma maturidade com Ele. Porque pessoas maduras se tornam pessoas fortes, pessoas inabaláveis, pessoas que se tornam referências para outras que estão chegando agora. E eu falo que no meio cristão, uma das coisas que o inimigo faz é ele tirar pessoas de referência. Porque se eu não tenho uma referência, como que eu vou continuar aí na caminhada? Não é verdade? Tudo bem, eu tenho a Bíblia, eu tenho o Senhor, mas o Senhor nos coloca como que fazemos parte de um corpo, né? Somos partes desse corpo.
Então, quando ele começa a tirar pessoas, as pessoas começam a desistir, independente da situação, não vou entrar aqui em situações. A gente carece de pessoas que a gente possa olhar e falar, puxa, olha, eu vou continuar. Ele venceu, ela conseguiu, ela superou, né? Eu posso também. Então, que você se torne esse testemunho, né? Que você se torne essa pessoa madura, uma pessoa se torne o quê? Uma pessoa de referência para outras pessoas, né? O Senhor nos chama para essa maturidade. Então, que a partir de hoje você não fala assim, espero que dê tudo certo. Tenha essa convicção no Senhor. Só que para a esperança existir, ser ativa dentro de mim, tem um processo. Persevere na tribulação, para que o seu caráter, ele comece a ser moldado, e ele venha o quê? Essa possibilidade de trazer uma esperança dentro de você. O Espírito Santo, ele nos nutre todos os dias com a palavra, seja com vídeos, alguma coisa sempre que está trazendo para falar assim, olha, não desista, Deus é fiel, Deus te ama, continue. E é isso que eu falo para você hoje também. Deus abençoe muito você e a sua casa. Até mais.